Então vamos lá, mais um vídeo aí no nosso canal. Eu quero convidar você a conferir sua inscrição, hein? E lógico, deixa o likezinho aí, pá, não custa nada. Ajuda aí, beleza? Vamos lá? Bom, o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, ele tem muitas coisas interessantes. E do versículo 1 ao versículo 11, Paulo ele repreende algo que não deveria existir entre os cristãos. E claro, desde aquela época já tinha muitas tretas. E Paulo ele fala contra essas confusões, não é? Problemas assim judiciais entre os irmãos, coisas que se tornavam públicas e eram uma queimação de filme total ali, não é? Uma vergonha para a causa do evangelho, a causa de Cristo. É verdade. Não deveria existir isso entre eles, era o que o apóstolo Paulo enfatizava. E aí no verso 9 ele diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Esse texto aqui é um texto bem polêmico para os dias de hoje, né? Ixi. Ele faz uma lista de práticas pecaminosas que não deveriam fazer parte da vida dos cristãos. Claro, hoje em dia é muito difícil falar sobre esses assuntos, mas é o que está escrito no texto. E Paulo continua dizendo: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Pegou pesado aqui, né? É isso aí. E a questão é simples. Deus nos ama? Sim. Mas Deus ama as nossas atitudes? Ih, rapaz. O que Deus pensa dos nossos pecados? Aliás, a salvação, o que é salvação? Salvação de quê? São perguntas que nós precisamos responder, né? E esse assunto termina aqui no versículo 11, onde o apóstolo Paulo ele diz assim: tais fostes alguns de vós, se referindo a essas práticas, né, que vão impedir o cristão de herdar o reino de Deus. Paulo fala: ó, vocês foram desse tipo antes, mas vocês se lavaram, foram santificados. O versículo 11, ele é muito claro, né? Paulo faz essa distinção. Alguns de vocês foram desta maneira, vocês viviam dessa maneira. Mas vós vos lavastes, vocês foram lavados, vocês foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vamos tentar aplicar então o que Paulo disse aqui nesse texto para a nossa realidade. Paulo avisa que certas práticas vão impedir o acesso ao reino de Deus. Paulo se refere àquela audiência daqueles cristãos daquela localidade que receberam essa epístola. Alguns praticavam essas coisas, mas foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de Deus. Houve uma transformação. Então vocês não fazem mais essas coisas. Beleza. A graça que nos justifica também nos transforma. Ela também nos regenera. Assim, se por um lado a justificação não deve ser confundida com santificação, por outro lado, as duas são atos divinos em nosso favor e devem permanecer unidas. O Cristo que justifica também santifica, e por isso ele permanece indivisível, sendo um e o mesmo. Ele é Salvador e ele é Senhor. Nós devemos nos lembrar que a salvação não ocorre isolada de resultados na vida daquele que a experimenta. Ela pode ser vista como um portal, uma passagem da morte para a vida, das trevas para a luz, da desobediência para a obediência e do serviço de Satanás para o serviço de Deus. Esse capítulo de
1 Coríntios 6, né? Ele deixa bem claro. Se você está de um lado, não tem como você receber aquilo que o outro lado está te propondo. O lado do inimigo de Deus é uma coisa. O que Deus está te pedindo é outra. Se você não abandonar certas coisas, não tem como. Se nossa fé não passa de crença, de caráter intelectual, se não tem nenhum efeito real, nós estamos no mesmo nível dos demônios. E é isso que está escrito em Tiago, capítulo 2, verso 19. Eles também acreditam. Então muitos estão contentes dizendo, não, mas eu acredito em Deus, eu tenho minha fé. Mas se ela não tem o fruto correto que glorifica a Deus, então essa fé não tem valor. Cristo morreu pelo pecado, para que você e eu possamos morrer para o pecado. Ele morreu por você, para que você viva para Ele. Isso é impactante. E, infelizmente, muitas pessoas têm dificuldades aí para entender na prática isso daí. O pecador não é salvo em seus pecados, até porque Jesus nos salva do pecado, não em pecado. Há uma diferença muito grande nisso aí. O esforço de Deus em Cristo na cruz é para nos salvar dos nossos pecados, nos oferecendo uma oportunidade de um recomeço. Se a justificação nos salva da culpa e da condenação do pecado, a santificação nos salva do poder do pecado em nossa vida. A justificação coloca dentro de nós um desejo inesgotável de conformar a nossa vida com a vontade de Cristo, buscando isso como prioridade, ser semelhante ao Salvador a cada dia, nos separando completamente para o seu serviço, deixando as obras da carne, não é? As trevas para trás. O foco de alguém que compreendeu isso é buscar a glória de Deus a cada dia. Como mencionado no início do vídeo, o apóstolo Paulo antes, ele apresentou um catálogo, né, daquilo que muitos de nós fomos antes da justificação, antes do encontro com Cristo. Ele acrescenta: vocês foram justificados, vocês foram lavados, vocês foram santificados. Essa é a transformação. Liberais da igreja tendem a valorizar demais, a super enfatizar demais a justificação. E por outro lado, legalistas extremamente conservadores tendem a valorizar demais a santificação. Mas a verdade é que os dois polos devem permanecer unidos. Não podemos ter um e não ter o outro na nossa experiência cristã. Calvino estava muito certo quando ele afirmou que Deus não justifica quem ele não pode santificar. Então, precisamos compreender o que de fato aconteceu ali na cruz e o que deve acontecer depois. Quando você aceita o sacrifício de Cristo, se rende ao Salvador, o que acontece depois? Devemos buscar subir os degraus desta escada que se chama santificação, com equilíbrio e sabedoria. Que Deus te abençoe, que Deus limpe o seu coração, as suas mãos para você servi-lo melhor e que você tenha mais ânimo nesta caminhada no serviço do Mestre. Um grande abraço e até a próxima.